Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, uma honra. Como eu sempre digo, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui em cima. Quando eu estou aqui em cima, eu ainda não acredito que sou eu aqui. Então, espero que seja realmente Deus falando com vocês e não eu. Porque olha, se depender de mim, o nervoso que dá aqui em cima, quando alguém falar isso, gente, não é da boca para fora. Realmente, a perna treme, a cabeça, tu não lembra mais nada que tu escreveu, estudou. Dá um branco em tudo, mas Deus vai falando. E queria dizer que, parabéns, vocês são vitoriosos. Independente das condições lá fora, vocês, tendo a condição de vir aqui, vieram. Muitos tendo condição não vêm. Qualquer chuvinha já é um empecilho para buscar a Deus. Mas vocês estão aqui buscando a Deus, porque sabem que dependem dEle. Assim como eu também dependo, assim como todos nós dependemos. Então, uma salva de palmas pela vida de vocês, glória a Deus. Hoje, gente, quero falar sobre algo que o Senhor colocou no meu coração ontem à noite, para ser mais exato. Justamente na hora que o pastor me mandou mensagem falando: prepare-se para ministrar amanhã. Ele não dá uma semana, tá? Para quem sabe, ele não dá uma semana para a gente se preparar. Ele chega um dia antes ou no próprio dia e fala: então, tu vai pregar amanhã, beleza? E é isso. Tu não tem a opção de falar: não vou. É vou e pronto. E algo que o Senhor colocou no meu coração, enquanto eu conversava até com o meu pai espiritual, é sobre relacionamento com Deus. Porque é algo que eu tenho que admitir que eu vim falhando em alguns pontos ultimamente. E é algo que o Senhor me fez refletir para trazer para a igreja. Muitas das coisas que nós ministramos aqui é algo que o Senhor ministrou a nós primeiramente. E de alguma maneira Ele quer que a gente traga as pessoas também. Então, antes eu gostaria de perguntar duas coisinhas para vocês. Quem quer viver as maravilhas do Senhor nas suas vidas aqui? Amém? Todo mundo. E quem quer testemunhar grandes coisas que o Senhor fez na sua vida aqui? Amém, eu também estou. Mas será que estamos dispostos a pagar o preço por isso? É lindo vir aqui, dar um testemunho, é lindo estar aqui em cima, pegar o microfone e falar: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mas será que estamos dispostos a pagar o preço para termos esse milagre na nossa vida? Porque algo que eu vou trazer para vocês hoje, como eu falei, vou falar sobre relacionamento, é um dos fundamentos para que Deus haja na nossa vida. Não um dos, mas eu creio que seja o fundamento principal. E eu queria que vocês lessem comigo dois textos. O primeiro está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Vou até pedir para o pessoal da mídia me ajudar. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Este é um salmo de Davi, que mais para frente eu vou explicar de onde a origem dele. Mas diz assim: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E ele diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E no versículo 11 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Ou, em outras palavras, buscai sempre a sua presença, sem parar. Em todo momento buscai a presença de Deus. E aí agora a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Aí já é o próximo livro. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Vai dizer assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Em sua angústia, porém, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e Ele deixou que o encontrassem.
Nos dois textos, dois versículos que eu quero destacar, são uma fala de Davi, que falou que devemos buscar o Senhor perpetuamente, em todo momento. E uma fala também do profeta Azarias, que diz que se vocês estão com o Senhor está com vocês. Mas se vocês abandonam o Senhor também abandona vocês. Essas duas partes foram escritas em tempos diferentes, para povos totalmente diferentes. O rei Asa veio anos e anos depois de Davi, mas a palavra praticamente é a mesma. Busque o Senhor e esteja com o Senhor em todo momento. No primeiro é um salmo de Davi, que ele escreveu logo após a arca ter chegado com sucesso em Jerusalém. Que, para quem conhece a história, ele foi buscar a arca que estava com o povo inimigo. Foi voltando com a arca, aconteceu um incidente, 2 pessoas morreram, porque não eram dignas de tocar a arca e tocaram. Teve que ficar na casa de um cara, que foi abençoado, ficou uns meses lá, depois ele foi, entendeu que ele errou, buscou, e aí finalmente chegou. E aí tem aquele famoso texto, onde Davi chega dançando, tudo, a esposa dele reprova. E aí ele escreveu esse salmo, dando essas, como posso dizer, palavras que chamam o povo de Israel a agir nas seguintes maneiras. Ele levou o povo de Israel a agradecer, engrandecer, reconhecer, relatar, lembrar e buscar o Senhor. Vou pedir para que vocês repitam comigo. Agradecer, engrandecer, reconhecer, relatar, lembrar e buscar o Senhor. Estes são fundamentos para que a nossa fé permaneça firme. Se a gente consegue viver esses fundamentos na nossa vida, a gente jamais esquecerá de quem é Deus. A gente sempre terá um motivo para buscar Deus, e a gente sempre terá um motivo para acreditar em Deus. Porque lembraremos de tudo que Ele já fez, de tudo que Ele faz e do que Ele ainda fará em nossas vidas. Porque Deus tem promessas para nós. Porque lembraremos quem é Deus, reconheceremos quem é Ele e aí buscaremos a Ele. Confiaremos nele, porque sabemos tudo o que Ele faz. Esses pontos são essenciais. Davi trouxe para o povo daquela época, há mais de 3.000 anos atrás. E isso também serve para nós hoje. Devemos ter esse mesmo reconhecimento, engrandecer a Deus, reconhecer, lembrar dEle e principalmente buscar a Ele. Porque quando buscamos é que conhecemos, e aí conseguimos viver todas essas outras coisas. E o segundo, não tão menos importante quanto o primeiro, o Espírito Santo usou o profeta Azarias para falar com o rei Asa e o povo naquela época, que estava se desviando um pouquinho dos princípios de Deus. E ele tinha que fazer uma reforma. E ele deu esses poderosos princípios para que o povo seguisse. Pois o Senhor, Ele é presente com o povo que o obedece. Ele é presente com o povo que o busca e é presente com o povo que se aproxima dEle. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre nos aproximarmos de Deus. Mas Igor, isso aí todo mundo já sabe, é verdade. Todo mundo que está na igreja, até a pessoa que entra na classe de batismo ali com o Tite, sabe que é necessário que a gente se aproxime de Deus. Só que mesmo assim, a gente sabendo, a gente falha nisso. Mesmo a gente conhecendo que a gente deve fazer isso todos os dias, em todo momento da nossa vida, a gente ainda falha nisso. O Senhor é um Deus tremendo. Ele nos ama, Ele faz coisas inimagináveis por nós. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele restaura e muitas coisas mais. Todavia, algo que a gente pode ver se repetindo na Bíblia, quando lê a história de Gênesis e Apocalipse, e que infelizmente dá para ver até nos padrões de hoje, o povo do nada para de se aproximar de Deus. Deus vai lá, salva o povo, liberta o povo, envia um salvador, levanta um profeta, levanta um juiz, levanta alguém para guiar o povo, para tirar o povo do Egito. O povo se aproxima de Deus, adora, e daqui a pouco o povo se afasta de Deus completamente. O povo que devia buscar Deus e se aproximar mais dele, porque tudo o que Deus quer é um relacionamento com seus filhos, com o seu povo. É para isso que Ele nos criou a humanidade, para um relacionamento. Só que o povo faz o quê? Se afasta dele. Simplesmente esquece quem é Deus, inventa outra coisa, se distrai, começa a idolatrar outra coisa. Isso mudou hoje? Não. Quando eu estava lá em São Paulo, em missões, a gente tinha um plano de leitura bíblica, e toda vez que eu via que o povo errava, eu falava, meu Deus, como esse povo continua desse jeito? Ó, Deus fez isso,
Os profetas falam que Deus abriu o mar, que Deus fez aquilo, desceu fogo do céu e o povo continua se afastando. Como pode, Deus? Aí meu amigo passou e falou, mas a gente é do mesmo jeito. Eu estava falando isso na minha mente. E meu amigo simplesmente passou e falou, mas a gente é do mesmo jeito. Qual é a diferença entre a gente e esse povo? Se, dependendo das circunstâncias, a gente para de se aproximar de Deus. A gente deixa alguma coisa na nossa vida nos afastar de Deus. A gente deixa alguma tempestade nos afastar de Deus. A gente deixa pequenas condições nos afastarem de Deus. Eu não estou falando de uma grande condição, estou falando de coisa pequena. Às vezes você deixa até de falar com Deus de manhã porque veio uma notificação no celular que você considerou mais importante. E aí você começa a conversar, você começa a mexer em rede social e Deus está lá, esperando para que você fale com Ele pelo menos um bom dia. E a gente não se aproxima dEle. Ele fez tanta coisa pela gente que Ele enviou o Filho dEle para que a gente não precisasse mais de alguém para interceder por nós, mas que a gente tivesse acesso direto a Ele. Ele enviou Jesus justamente para que a gente não precisasse de um sumo sacerdote, para uma vez por ano ir lá, orar, entregar uma oferta e o povo se arrepender dos pecados, se arrepender, entre aspas. Mas Ele deu acesso livre para todos nós. E melhor, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim e em você. E mesmo assim a gente consegue achar um motivo para não se aproximar de Deus. Mesmo assim a gente consegue teimar e não se aproximar de Deus. Por mais que seja, como eu disse, algo que todos nós da igreja já sabemos, a gente continua falhando nisso. Eu também falho em fazer isso, como eu disse no começo. Hoje eu estou vivendo coisas que eu jamais imaginei para mim. Está aqui, um cara que um dia estava lá no lugar dos meninos e jamais imaginaria que sairia dali, estava muito bem, jamais imaginaria estar aqui pregando, jamais imaginaria um dia ter ido para as ruas evangelizar, cuidar de uma equipe e tudo mais, liderar uma célula. Mas o Senhor me fez viver isso. Só que eu sei que eu poderia viver muito mais. Só que por eu não sair do barco, querer ficar na minha zona de conforto, não querer me aproximar o suficiente de Jesus, eu deixei de viver muita coisa. Eu só vivi coisas que hoje eu posso dizer que são ordinárias, sendo que havia o extraordinário para mim viver, sendo que havia o extraordinário de Deus disponível para mim. E quantas vezes nós não temos algo extraordinário de Deus disponível para nós, mas preferimos ficar no ordinário? É lindo falar que Pedro andou sobre as águas, saiu do barco quando ele viu Jesus se aproximando. Ele se aproximou de Jesus. Só que os outros 11 discípulos, por que não tiveram a mesma atitude? Deixaram o medo falar mais alto? Preferiram ficar no barco onde parecia ser mais seguro? Deixaram de acreditar que aquele era Jesus, mesmo ele falando que era ele? Se Jesus fez um andar sobre as águas, por que não os 12? Mas a questão é essa. Muitos de nós somos os 11. E deixamos de ser aquele um que andou sobre as águas. Ele afundou, mas ninguém pode falar para ele que ele não andou sobre as águas. Ninguém pode tirar essa experiência dele. Todos nós deixamos de viver experiências únicas com Deus porque ficamos no barco. Não queremos dar um passo de fé. Aceitamos Jesus, viemos para a igreja e fazemos isso uma vida ordinária. Sabe por quê? Porque é muito simples hoje. Eu pego minha Bíblia, leio um capítulo por dia, oro 5 minutos, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, cuidar da casa, depois chego à noite, ouço os louvores durante o dia, no final do dia eu agradeço, durmo e acabou. Aí quinta-feira eu sei que eu tenho que estar aqui 8 horas para estar no culto, depois eu vou para casa, aí eu volto, aí terça-feira ou sábado eu tenho célula, depois domingo eu sei que tem culto, tem EBD de manhã, culto à noite. Isso é uma vida ordinária. Estar aqui é o simples, é o mínimo na verdade. Mas Deus, Ele quer muito mais da gente. Ele deu acesso para que a gente estivesse com Ele, não somente nesses momentos aqui, mas que Ele ministrasse na gente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e perpetuamente. Como Davi disse lá em Crônicas, é para buscar Ele sempre, se aproximar dEle sempre. Só que nós só nos esforçamos o suficiente para estar aqui. E às vezes achamos muito. Num dia de muito calor ou num dia de chuva, a gente fala, nossa, hoje, essa semana, me superei. Fui para a igreja com a rua alagada. Show de bola, parabéns. É uma atitude que muitos não têm. Mas isso ainda não é o extraordinário para nós. Deus, Ele tem muito mais. Ele tem águas mais profundas, como Ele falou em Ezequiel. Tem água que está no calcanhar, tem água que está no meio da canela, no joelho. E tem água que Ele tem que ir a nado.
Deus, Ele quer que todos vão a nado. Só que a gente quer se limitar. A gente fica, infelizmente, querendo viver um evangelho, desculpe a palavra, medíocre. Porque é muito simples orar alguma coisa. Fácil. Tem um Pai Nosso, Jesus deu até uma oração para a gente, que serve para todos os dias. Mas não nos esforçamos em buscar mais. E olha só, para falar a verdade, Ele coloca sede demais. Eu não fui para missões porque eu sou uma pessoa que vou ganhar o mundo, né? Igual o famoso missionário que vai para os 4 cantos do mundo, evangelizar por todo o povo. Não, esse não foi o principal motivo que eu fui. Eu fui porque eu sabia que eu precisava de algo mais. Deus colocou no meu coração essa sede por algo mais, que eu não encontraria aqui na igreja, mas eu precisaria buscar em outro lugar, para eu poder crescer, para eu poder viver outras experiências. E lá eu vivi. E aqui voltei com essas experiências, com uma nova bagagem, estou voltando a crescer aqui novamente. Entendi porque o Senhor me trouxe de volta. Só que muitas vezes nós temos esse alguém empurrando a gente, que é o próprio Espírito Santo, nos impulsionando a viver algo novo e queremos continuar no ordinário. Por medo, por insegurança, pelos nossos traumas, pelas nossas dores, por tudo à nossa volta que nos impede de viver o extraordinário. Preferimos nos contentar com o ordinário. E dificilmente alguém que vive no ordinário fica muito tempo. Dificilmente essa pessoa vai durar para sempre. Porque a experiência que faz a gente permanecer, continuar com aquele coração queimando por Jesus, é quando saímos desse mínimo para buscar o máximo nele. Quando temos coisas que podemos falar, caramba, tal dia eu busquei, Jesus falou comigo de uma maneira sobrenatural. Ele me fez ver coisas, caramba, que eu jamais tinha visto. Ele falou comigo diretamente, mas por quê? Porque você se esforçou em buscá-lo. Você se esforçou em se aproximar dele. É isso que ele espera de cada um de nós. É isso que ele quer da gente, como seus filhos. Que busquemos, que nos aproximemos dele. Mas a gente continua falhando nisso. Por quê? Por vontade nossa. Porque hoje, de verdade, não há nada que impeça. E eu já vi um exemplo claro disso. Eu gosto de contar para todo mundo que tinha um pastor lá em São Paulo, né? Ele ainda é pastor na igreja lá de São Paulo, que a gente servia, de uma delas. E um dia ele dormiu com a gente lá na casa missionária. Aí a gente sabia que ele ia trabalhar no dia seguinte. Sim, ele ainda trabalha e é pastor. E aí a gente perguntou, que horas o senhor acorda para a gente abrir a porta, tudo. Aí ele falou, eu acordo 5h30, mas pode abrir a porta às 7. A gente, tá bom. Aí a gente acordou 5h30 com ele. Ele falou que não, de 5h30 às 7 é o devocional dele. É o momento que ele só vai pegar uma canequinha de café ou de água, sentar, ler a Bíblia dele e passar o tempo orando com Deus. E ele fala que ele faz isso todos os dias. E depois, às 7h30, que ele sai para trabalhar. Eu olhei para aquilo e pensei, cara, quantas desculpas eu não dou para não buscar a Deus? Quantas vezes eu falo que eu estou cansado demais, com sono? Porque cansaço esse cara também sente. Para, pelo menos, pegar a Bíblia e orar ali um pouco. Só falar com Deus. Deus não pede uma oração muito extraordinária da gente. Mas Ele só pede um coração sincero. Que é algo que eu vou falar hoje, inclusive. E a gente nem ao menos se esforça para isso. Nem ao menos se esforça para se aproximar dEle. Mesmo Ele estando disponível ali, em todo o tempo para a gente. E aí, eu chego à seguinte pergunta. Por que nós precisamos nos aproximar de Deus, afinal? Aceitar Ele, se batizar, não é o suficiente? E aí, em Marcos, 12, do 28 ao 31. Vou até abrir para ver se eu não escrevi errado. Isso mesmo. Diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? E Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E destes mandamentos dependem toda a lei. Aproximar-se de Deus é um mandamento. Porque o mandamento principal de todos é amar a Ele. É amar a Ele sem medidas. É amar a Ele sem medir esforços. É amar a Ele com nossa totalidade, entregando tudo de nós.
é realmente amá-lo em todo tempo, a todo momento. Na nossa mente, na nossa alma, com nossos sentimentos, com a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso espírito, em tudo. Amar a Ele. Só que você só ama de verdade quem você se relaciona. Não tem como falar que o Marquinhos ama o meu irmão da mesma maneira que ele ama a filha dele. Por quê? Porque quem ele se relaciona? A filha dele. É bom usar de exemplo, tem pouca gente, é mais fácil usar exemplo nesse caso. Da mesma forma, não tem como falar que eu amo meu irmão da mesma maneira que eu amo, por exemplo, o José Aparecido. Se eu me relaciono mais com meu irmão. Quem eu conheço, quem eu ando, quem tem intimidade é o meu irmão. Ele eu conheço. Eu amo porque Deus mandou amar o próximo. Só que a gente com Deus não é o nosso próximo. Deus é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. E por isso nós devemos amar a Ele sem medidas. Só que a gente trata muitas vezes Deus como o nosso próximo, que a gente mal conhece. Sendo que Ele é o primeiro que a gente deveria se relacionar. Quem disse que é o caminho, a verdade e a vida para nós é Jesus. Não foi o Instagram. Não foi as redes sociais. Não foi o nosso trabalho. Não foi a nossa casa. Foi Jesus. Ele falou que Ele era tudo para nós. E Ele falou que a gente não precisava se preocupar com outras coisas. Por quê? Porque Ele acrescentaria. Ele mesmo disse lá em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o quê? O seu trabalho? Buscar em primeiro lugar a sua casa, o seu próximo? Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Porque Deus sabe tudo o que você precisa. Ele vai abrir a porta que você precisa. Ele vai dar o sustento que você precisa. Ele vai dar o tempo que você precisa para estar com a sua família. Ele vai dar o tempo que você precisa para arrumar a sua casa. Ele vai dar o tempo que você precisa para trabalhar, para ter entretenimento, para fazer o que você precisa. Só que você tem que buscar Ele em primeiro lugar. Não é tratar Ele como fosse seu próximo. Só que a gente inverte os papéis. A gente se aproxima mais de outras coisas do que de Deus. A gente encaixa Deus na nossa rotina. Sendo que a nossa rotina devia se encaixar a Deus. A gente tem invertido papéis. E é por isso que Deus trouxe isso para relembrar. Ele chegou em mim e falou: cara, você está invertendo papéis. Você tem que se aproximar de mim. De mim. Não é de outras coisas, mas é de mim. Eu quero que a igreja se aproxime de mim. Esse ano é o ano da gente viver milagres, como é o ano que está o tema aqui. Só que a gente só vai viver esses milagres se a gente se aproximar dele. Igual nessa foto, acho que não dá para enxergar bem, mas é aquele milagre que a mulher toca na veste de Jesus e é curada. Me respondam, se ela estivesse lá no fundo da multidão, só gritando para ser curada, vocês acham que ela seria curada? Com a multidão à volta dela? Qual foi o diferencial? Ela foi até Jesus. Ela se aproximou de Jesus, crendo que Ele a curaria. Crendo que ela só precisaria tocar. Ela precisou de uma ação, se aproximar dele. E ela viveu um milagre. O sofrimento de 12 anos que ela passava, acabou ali. Muitas vezes a gente prefere carregar um sofrimento, mas não quer se aproximar de Jesus. A gente prefere lidar com uma dor, achando que, não, a qualquer momento Deus cura. E deixa aquilo ali num potinho e segue a vida com aquela dor ali. Mas em vez de a gente se aproximar verdadeiramente dele, crendo que ele vai curar-nos, a gente prefere o ordinário. Em vez de enfrentar a multidão, os bloqueios, as barreiras que tiver para chegar em Jesus, crendo que a gente vai receber a nossa vitória, crendo que a gente vai viver o nosso milagre. Só que a gente quer medir esforços para estar perto dele, sendo que Deus já falou: ame com todas as suas forças, ame com todo o seu coração. Sabe aquilo que seu coração mais deseja? Ame a Deus no lugar disso. Aquilo que você mais se esforça para fazer hoje, se esforce para estar com Deus. Mas Igor, eu não sinto nada, eu estou lá no meu quarto, oro, não vejo nada. Se você tem essa oportunidade, é porque Deus já está fazendo sobrenatural na sua vida. Outro dia eu vi isso. Se você simplesmente pode respirar, falar, é porque a misericórdia de Deus já está agindo na sua vida. Isso já é um milagre. Só que a gente, mais uma vez, prefere viver o ordinário e não nos aproximamos o suficiente de Deus. E continuando, este amor com Deus, ele só é vivido, como disse, através de um relacionamento, que exige que a gente se aproxime dele. O conhecimento,
e o conhecemos mais profundamente. Floresçamos os frutos e de fato sejamos o que fomos criados para ser, imagem e semelhança de Deus. Quando a gente volta lá em Gênesis, lê os primeiros capítulos, quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não fomos feitos para ser o que o mundo diz que devemos ser, o que nossos pais, o que as pessoas falam que devemos ser, mas devemos ser imagem e semelhança de Deus. Todo o restante é acréscimo. Deus deve ser o principal das nossas vidas. É isso que devemos buscar, acima de todas as coisas. Nos aproximarmos dele e conhecermos a nossa verdadeira identidade, de imagem e semelhança dele, de filhos de Deus. E aí, como nós nos aproximamos de Deus? Em Salmos 34, versículo 9 e versículo 18, vai dizer 2 pontos muito importantes para nós. O primeiro versículo 9 vai dizer: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Então, para nos aproximarmos de Deus, vai muito além de orar, como diz, ler a Bíblia e cantar louvores. É preciso um componente essencial: um coração humilde, quebrantado e que tema o Senhor. Essas 3 coisas devem conter em nosso coração, porque sem isso, teremos um coração duro, petrificado, orgulhoso, que jamais vai se aproximar de Deus, porque Deus exige de nós uma entrega total. Ele exige de nós um coração que entenda que Ele é Senhor e que dependemos dEle para tudo. Só que o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração é duro. E não tem como falar: eu sou mais humilde que tal. Teu coração tem orgulho assim, de todo ser humano tem, infelizmente. É algo que já está na gente. E é algo que a gente tem que pedir para Deus trocar. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que realmente é quebrantado, um coração que realmente depende de Deus, um coração que realmente se esforça para se aproximar de Deus. É isso que Ele pede da gente. Essa é a maneira que nos aproximamos dEle, tendo esse coração, buscando esse coração. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais nosso coração vai ser quebrado. Quanto mais nós engolimos o orgulho, deixamos de lado e buscamos a Ele, mais nos tornaremos o que o nosso propósito nos exige, imagem e semelhança dEle. Só que a gente não pode ter esse coração. Infelizmente, um coração duro, um coração orgulhoso nunca vai se chegar perto de Deus o suficiente. Tem uma hora que ele fala: não, aqui é o limite. Aqui eu não vou renunciar, aqui eu não vou me negar, aqui chega. Já me humilhei demais por Deus, para mim chega, acabou. Sendo que você ainda estava no nível 2. Deus tinha muito mais para você viver, só que seu orgulho não deixa. O nosso orgulho não deixa. Muitas vezes preferimos realmente o que é confortável a nós, do que realmente sair da zona de conforto para nos aproximarmos de Deus e vivermos o que Ele tem para a gente. Se a gente realmente quer viver algo novo este ano, não quer que as mesmas coisas de 2024, 2023, 2022 se repitam, devemos quebrantar o nosso coração. Devemos realmente rasgar o nosso coração. Pedir para Deus tirar todo o orgulho, tudo que é de pedra, todas as feridas. Ele cura. Ele carregou sobre Ele as nossas feridas, as nossas dores na cruz. Ele transforma. A gente só tem que estar com o coração disponível para isso. Só que se a gente deixar o nosso coração duro, fechar a porta, Ele jamais vai fazer a obra. Porque Deus é um Deus educado. Como eu li lá em 2 Crônicas, Ele está com aqueles que estão com Ele. Mas se as pessoas o abandonam, Ele também as abandona. Ele é um Deus de perto, para os que o querem perto. Para os que o buscam, para que Ele esteja perto. Mas Ele também consegue ser um Deus de longe. Triste, porque Ele quer que seu filho esteja perto com Ele. Mas Ele consegue ser um Deus de longe. Para aqueles que endurecem o seu coração. Para aqueles que não dão espaço para que Ele trabalhe. Ele quer isso para toda a igreja. Para que toda a igreja viva o seu propósito. Só que muitos de nós, infelizmente, endurecemos o nosso coração. Endurecemos quanto ao nosso irmão ao nosso lado. Endurecemos contra algo que o pastor ou quem está aqui em cima pregou. Endurecemos quanto ao trabalho da igreja, como a igreja é, como a igreja se comporta. Tudo isso é orgulho. O orgulho é um mal, um veneno que mata todo crente. Porque em algum momento tu vai paralisar e tu vai parar de viver o que Deus quer que você viva. Por conta do seu orgulho. Porque você não vai querer descer de um pedestal
de orgulho para viver na humildade, se rebaixar e às vezes liberar perdão. E às vezes se humilhar, e às vezes ter que pedir perdão mesmo você estando certo. E às vezes ter que reconhecer que o seu erro é o seu erro, não é o outro que errou, por mais que o outro tenha errado também, você tem que reconhecer o seu erro. Você não vai querer renunciar a coisas do seu conforto para estar mais próximo de Deus. O seu orgulho te mata, o orgulho nos mata. O detalhe é, a gente vai querer ter um coração orgulhoso e vai querer quebrantar o nosso coração. Essa resposta depende de cada um de nós. Deus está disposto a fazer a obra na nossa vida, mas a gente tem que abrir a porta para Ele entrar. Sem isso, como eu disse, jamais vivenciaremos os frutos de quem se aproxima do Senhor. Em 1 Coríntios 2, versículo 9 vai dizer: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como eu disse um pouco antes, amar a Deus exige que a gente se aproxime dEle. E a partir daí estaremos aptos para desfrutar aquilo que Ele preparou para nós, que vai além da nossa visão, da nossa imaginação e da nossa expectativa. Eu amo esse versículo e como ele é lindo, que ele fala aquilo que está preparado, que você nem imagina, seus olhos não viram, nenhum coração concebeu, mas tem uma condição: é para aqueles que amam a Deus, é para aqueles que realmente se aproximam de Deus, que receberão as coisas que Ele já tem preparada. Não é o que Ele vai preparar, Ele já tem pronta, mas cabe a nós o posicionamento, o primeiro passo de nos aproximarmos dEle, de realmente nos achegarmos a Ele. Queremos realmente viver um 2025 diferente de 2024? Queremos realmente que o ano dos milagres seja na nossa vida? Devemos nos aproximar de Deus. Queremos realmente viver algo novo, uma transformação nas nossas vidas? Cansamos dessa mesma vida ordinária que a gente tem? Devemos nos aproximar de Deus. Queremos realmente viver isso aqui, que é além da nossa visão, imaginação e expectativa? Devemos nos aproximar de Deus. Somente nos aproximamos de Deus, vamos viver algo extraordinário. Mas se você está contente com algo ordinário, tudo bem, pode seguir sua vida. Só que, garanto, não tem muita graça. Você vai viver ali no limite da graça e misericórdia de Deus e é isso. E pronto. Sendo que tem muito mais preparado para você. Você pode ir além, todos podemos ir além. Só que é uma escolha de cada um de nós. E continuando, já caminhando para a conclusão, se o pessoal do louvor até quiser subir, pois tem uma frase que o Senhor colocou no meu coração ontem. E aí eu vou até querer que vocês repitam para a pessoa do seu lado, da sua fileira, ou atrás de você, se tu não tiver alguém do seu lado, que é o seguinte. Posso falar? Os milagres de Deus são envoltos de graça e compaixão do Senhor para com aqueles que se aproximam dEle. Amém? Então, como vocês acabaram de falar, os milagres de Deus são envoltos de graça e compaixão do Senhor para com aqueles que se aproximam dEle. O Senhor tem graça e compaixão disponível para todo mundo, é ilimitado. Só que Ele só libera isso para quem se aproxima dEle, para quem Ele realmente vê que quer estar com Ele. Ele pode fazer o sobrenatural na vida de todo mundo? Pode. Como Ele já fez, Ele enviou Jesus para salvar o mundo. Tem quem aceite a salvação, tem quem não aceite. Mas o além disso, o que é inimaginável, é só para aqueles que se aproximam de Deus. A palavra diz em Salmo 145, 18 que é: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Em Mateus 7, do 7 ao 8 diz: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em Hebreus 11:6, esse texto já é bem famoso: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A palavra é bem clara: quem realmente busca o Senhor de todo o coração, recebe a recompensa. A porta é aberta, o coração está disponível, a mudança está disponível, o milagre está disponível, a transformação, a cura está disponível para todos nós. Aquilo que você mais busca, você vai encontrar nele. Aquilo que você mais anseia, você vai encontrar nele. Basta você buscar de todo o seu coração.
Basta você se aproximar crendo que Ele vai te responder. Não adianta você fazer o mínimo para buscar a Deus. Deus quer o seu tudo. Ele quer que de fato a gente se aproxime dEle nesse ano. Ele quer que de fato a gente se entregue a Ele esse ano. E aí seremos aqueles que no final do ano, vão testemunhar as grandes maravilhas que o Senhor fez. Por quê? Porque no começo do ano, agora em janeiro, decidimos pagar o preço. Decidimos realmente não medir esforços para nos aproximarmos de Deus. E viveremos grandes milagres na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa célula, aqui na nossa igreja, em todos os lugares, porque decidimos nos aproximar de Deus. Aqueles que se aproximam de Deus, o invocam em verdade, creem que Ele existe, vivem os milagres. Isso está disponível para todos nós, mas requer posicionamento, requer busca, requer que nos aproximemos de Deus. Amém? Espero que eu não tenha me estendido muito. Na minha mente eu queria ser muito, muito breve, inclusive. Mas eu queria propor para você. Se você realmente, depois dessa palavra, assim como eu, refletiu que precisa realmente se aproximar mais de Deus esse ano, vem aqui à frente. Queremos orar por você. Queremos orar pela sua vida. Orar pelo seu coração. Queremos que você viva algo extraordinário. O ordinário, desculpa gente, não é para ninguém. É o mínimo. Não vale a pena. O que vale a pena realmente é buscar a Deus e se aproximar dEle de verdade. Então, isso está disponível para todos. Se você realmente quer isso, vem aqui à frente. Vamos orar pela sua vida. Vamos orar com você. Amém? Pode se colocar de pé, inclusive. O louvor vai estar